todos. Meu nome é Muriti e agora retomando as nossas aulas da Escola de Aprendizagem do Evangelho, num formato novo, dado o momento atual que nós vivemos, com essa questão do coronavírus. Então existe um afastamento temporário nosso, que se faz necessário. Desculpe qualquer falha, é a primeira vez que eu faço esse tipo de apresentação virtual. Então, me perdoa as minhas falhas e prometo melhorar para as próximas. Espero que na próxima oportunidade, se vocês aproveitarem e gostarem da mensagem que eu venho trazer para vocês aqui, que essa ocasião se repita e, diferente desse primeiro encontro, se faça presencialmente, a gente possa, eu possa, mesmo que eu com fio na barriga, né, eu consiga ser aquecido aí pelo calor humano de vocês, ok? Na aula anterior, o Vitor abordou um tema importantíssimo, que é um dos princípios da nossa doutrina, que é a reencarnação. Acredito que todos aqui já estão cientes e acreditam na reencarnação como base da nossa doutrina. Eu vou trazer para vocês a aula número 102, e hoje eu vou falar sobre um tema que é a regra para educação, conduta e aperfeiçoamento dos seres. Esse capítulo é bem extenso, está dividido em 3 tópicos, onde o primeiro, uma visão geral do tema, o segundo, um detalhamento de regras, e o terceiro, resumidamente, seria como colocar as regras na prática, como diriam os jovens de hoje. Só não posso falar para não dar spoiler, né? Confesso que nem eu conhecia essa palavra, é uma palavra que a gente só conhece quando tem adolescente em casa. Então vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa aula? Conceituar a educação e despertar a consciência de que é necessário que façamos a autoeducação, conscientizar que a educação que não temos podemos conquistar com esforço e boa vontade. Trocando em miúdos, algo que vocês não ouviram falar, acredito que seja a primeira vez, inédito para vocês, reforma íntima. Transformar o homem velho no homem novo. Então, o nosso tema de hoje está dividido em 4 subtítulos: a introdução, a educação, a autoeducação e requisitos que são necessários para essa autoeducação. Começando então pela introdução. Ao ser iniciado o 3º ano de aprendizado de aprendizes do Evangelho, vocês atingiram o grau de servidor. Estão sendo preparados para ingressar nas fraternidades dos discípulos de Jesus, alcançando, o grau de discípulos, se assim o desejarem. Nas aulas seguintes, e com os conhecimentos acumulados até aqui, se intensifica uma série de ferramentas que vocês já foram, que até algumas já são pré-adquiridas. O exemplo da temida, é o exemplo, por exemplo, do Evangelho no Lar, é o exemplo que a função principal é harmonizar as famílias e o nosso redor, o caderno de temas, passos iniciais de analisarmos nossos pensamentos, nossas atitudes, a caderneta pessoal, que vai mais fundo, analisando nossas reações no dia a dia, as caravanas, que nos faz pensar e nos enxergar não como coitadinhos, e ver que às vezes tem irmãos que passam por dificuldades maiores que a nossa. Então, as ferramentas que eu citei acima têm única e exclusivamente uma função: economizar o tempo dos senhores na escala evolutiva. Obviamente, refletir sobre
nós mesmos. Só para identificar e fazer uma analogia entre a escola de aprendizes do Evangelho e a nossa escola fundamental, temos assim graus hierárquicos, estágios de aprendizado. E começando no ensino fundamental, passamos pelo básico até atingir o ensino superior. Na escola dos aprendizes do Evangelho não é diferente. Nós iniciamos como aprendizes, passamos ao grau de servidor, até chegarmos ao nível de discípulo. Agora, uma pergunta. Já daqui a pouco terminamos nossa escola. O que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços? Será que a gente já aprendeu tudo que a gente precisava aprender? Não, né, gente? Nós, assim como as crianças, a criança aqui da figura, num primeiro momento nós precisamos das rodinhas para nos ensinar a andar, seríamos nós os aprendizes. Depois, nós deixamos a rodinha de lado e já começamos a entender nosso papel na sociedade. Passamos ao grau de servidor. E, finalmente, nós alcançamos o grau de discípulo. Vale lembrar que nas escolas iniciáticas, nossa escola é só uma escola iniciática. Então, ela vai nos abrir os olhos, ela vai nos abrir os horizontes. E aqui, assim como acontece na escola convencional, rumo à evolução, nós vamos à evolução do nosso ser interior. Nossa linha de chegada é Deus. E nem preciso falar aqui para vocês o quanto estamos distante disso, correto? Mas não é impossível. Só precisamos lembrar que da criação do planeta até agora foram bilhões e bilhões de anos, e nós estamos na melhor versão de nós mesmos, até o momento. Existem várias definições para a educação. Ela tem várias vertentes, mas aquela que eu considero mais alinhada com o nosso tema e que vai fazer muito mais sentido para nós é este. Educação vem de educare, que é trazer de dentro, ensinar. Logo, educação entendo como transformar as nossas ações. A educação é um processo que acontece de dentro, a educação, aliás, desculpa, a educação logo a educação eu entendo como transformar as nossas ações. A educação é um processo que acontece desde o nosso nascimento e continua por toda a vida, a partir de todas as experiências e interações que temos ao longo da vida. Porém, nós como os espíritas, nós sabemos que essa educação, a gente tem várias reencarnações, correto? Então, nós temos, na verdade, isso começa até antes mesmo de nós reencarnarmos aqui. Só que as escalas evolutivas, elas só acontecem quando nós estamos aqui encarnados. Nesse mundo conturbado que vivemos, a educação acaba se voltar para os comportamentos humanos e suas interações sociais, seja ela no lar, na escola, no trabalho, mas são sempre superficiais, sintomas externos, nunca a causa raiz. Com isso, a gente atinge o efeito e não as causas. Se temos um balde, é como se a gente tivesse um balde cheio, sendo cheio pela torneira, né? E nós, ao invés de fechar a torneira, a gente troca o balde, coloca uma bacia, por exemplo. Tá? Para efeitos didáticos, podemos dividir a educação em duas: a leiga e a religiosa. Leiga. O foco da educação civil é foco no ter, nas coisas materiais. São as escolas e instituições civis ou militares direcionadas para a formação profissional e entendimento das leis e costumes de cada região. Então, vai formar advogados, vai formar engenheiros, médicos. Então, essa é a nossa educação formal.
Fora essa educação, existe também a educação religiosa, que é focada no ser. A instrução é científica e desenvolve a inteligência do homem. A educação é sábia e molda a alma do homem. A educação do futuro terá de visar o interior do próprio homem. E esta é a proposta da escola de aprendizes do Evangelho. Falando em educação, esse slide ele é autoexplicativo, mas Humberto Ronden dizia: é a dignidade o valor intrínseco do próprio homem. O homem deve livre e espontaneamente evitar o mal e praticar o bem, não por causa de um punidor fora dele, humano ou divino, mas não ofender a sua própria natureza e santidade, para não profanar a sua natureza e sacralidade, para não desvalorizar o seu grande e imenso valor humano. E Pedro de Camargo, ou Vinícius, né? Em suma, trouxe a nós também uma reflexão. Em suma, a educação é uma força ativa, inerente à vida e dela inseparável no curso de seu desenvolvimento. Se individualiza tornando-se autoeducação no cumprimento do imperativo evangélico. Sedes perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Sedes perfeito como perfeito é o Pai Celestial, Cristo estava justamente indicando o caminho, um ponto onde a gente deve ser seguido. E nós só chegaremos lá através da nossa evolução, da nossa evolução moral e sabedoria, amor e sabedoria. Temos uma meta e um guia. O processo para a formação moral, com base no Evangelho, de caráter mais objetivo, é aquele que atinge o nosso íntimo, a autoeducação de nós mesmos. A vontade é a nossa principal alavanca de transformação. Então, veja a frase que Jesus nos deixou. A vontade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Forte, né? O que Jesus queria dizer com isso? Será que ele estava nos desafiando? Chamando para a briga? Não, né, gente? Deus estava dizendo: a natureza não dá saltos. Se você quiser chegar às esferas luminosas, antes tem que passar, tem que evoluir e chegar galgando cada degrau. Ok? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar a, a um nível de pureza de um espírito como Jesus? A questão 919 do livro Segundo o Espiritismo tem a questão: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Sócrates. Agora, como que eu vou conseguir atingir os mais altos estágios evolutivos de nossa alma? O que eu preciso fazer? Simples, né? Aqui do lado, de dentro da tela, sem conseguir analisar as relações dos rostos de vocês, eu imagino isso. É muito alta, né? É muita ambição querer chegar a figura como Jesus, certo? O que eu preciso fazer? A resposta é simples: autoeducação. Mas e quais são os requisitos? O trabalho de autoeducação ele é realizado no nosso interior.
através destas questões, ou seja, amor, onde nosso maior exemplo é Jesus, desprendimento, valorizar o espírito, não a matéria, pensar no outro. Nesse caminho de autoconhecimento também é preciso ter humildade, pois quando entramos na escola, aprendemos muita coisa e podemos cair na armadilha do orgulho. Nos achamos superiores, então orai e vigiar sempre. Humildade, né? Paciência, pois a evolução não dá saltos. Imagino que já disseram que a mudança acontece, a gente mede em milímetros, né? Vontade, querer, querer. A vontade comanda a nossa ação no trabalho, da autoeducação, do nosso melhoramento. Decisão, nossas escolhas no trabalho, reconstrutor de nós mesmos. Coragem, para enfrentar os obstáculos que virão muitas vezes e não serão fáceis. Perseverança, para continuar a obra que iniciamos, porque fácil é o comodismo, fácil é como continuar no comodismo, ficar como está, certo? Disciplina, como diz Emmanuel para Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Pois a transformação, os resultados virão com maior ou menor eficiência de acordo com os métodos e a disciplina empregada na atividade do nossa elevação interior. Amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa tirinha, será que a personagem dessa tirinha praticou o amor? Vamos lá. Mas eu perdoei de coração. Soube que ele quebrou o braço ontem. Bem feito. É a lei do retorno. Perdoar também é não desejar o mal de quem nos ofendeu. Então, essa tirinha, como é que será que essa personagem se portou? Será que ela seguiu os preceitos do Cristo? Falando mais um pouquinho sobre a passagem do homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz: o homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Desprendimento. Sair da nossa posição de apego da matéria, buscar o alimento da alma. E nessa tira fica claro que ter desprendimento não é doar tudo, é virar um monge numa montanha no Himalaia. É dividir, compartilhar, dando ao seu melhor e com amor, principalmente a verdadeira caridade. Então, você não precisa doar tudo o que possui. Obrigado, moço. Apenas doe o que pode àqueles que necessitam. Humildade, pois é comum, com a quantidade de conhecimento que a gente adquire, nos sentimos superiores e não fazermos uma autoanálise daqueles que estamos fazendo com aquele que diz como aquele que diz assim, que é melhor que o outro, acima do outro. A gente, nessa tira, por exemplo, a gente reclama dos governantes, mas o que eu fiz para mudar? Veja o exemplo da tira. Esses políticos só pensam neles mesmos, não ajudam ninguém. Moço, pode me dar ajuda? Sai, menino, você não é problema meu. Paciência. Não sei se você já ouviu falar. A frase: cuida com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Pois é. Deus é tão misericordioso que ele nos dá exatamente aquilo que nós pedimos. Então, se você pedir paciência,
Ele não vai te dar uma pílula de paciência, ele vai te dar meios para que você adquira essas qualidades. Ou seja, é aquele bendito problema de trânsito que você conhece, é aquela briguinha com a tua sogra, é algum genro que não é, você não se dá muito bem, o irmão, ou seja, tudo recurso necessário para a sua evolução. Veja aí o exemplo. Eu rogo a Deus todos os dias que me dê paciência, mas só aparecem problemas. Por quê? Sem os problemas, como ele vai exercitar a paciência? Vontade. Como expressar, como aparece nessa tira, a vontade ela é mola propulsora. Precisamos realmente nos mexer, pois é sabido que é muito mais fácil ficar na zona de conforto. Todo mundo prefere a tranquilidade do lar, o cobertor quentinho, a tarefa fácil. Por isso é preciso querer. Decisão. É livre-arbítrio. Temos inúmeras decisões a tomar e, consequentemente, como você já estudaram sobre a lei da ação e reação, o que plantarmos, colheremos. Então, que nossas escolhas sejam as melhores possíveis, como nessa tirinha que não se deixou entregar, como a personagem que não deixou se entregar aos maus conselhos. Desiste, ninguém liga para você. Ei, fora, ela não vai te escutar. Depois, oi amiga, eu estava pensando em você hoje. Olha só, olha que bacana. Coragem. Pois nós mesmos sabemos que nossas escolhas incomodam muita gente. Então tem que ter coragem para persistir. Estou tão triste, sozinho. É, triste e sozinho. Não ouve ele não. Força, coragem, não desanime. Estamos aqui, tenha fé. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Perseverança. A todo momento seremos sugados, tentados e temos que agir, persistir, seguir. Ei, amigo, que cara triste é alegria, cara triste, alegria. Não consigo, me falta ânimo. Fica assim mesmo, que tá é bom. Enfim, você tem que perseverar. Mesmo que você esteja embaixo, você tem que mudar a tua vibração. E disciplina, como diz o Espírito Humano para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Olha lá, o senhorzinho, né? Que está firme, se roendo por dentro, mas firme. Obviamente que não é uma alegoria, que é uma alegoria, né? A ideia é transformar esse sentimento interno. Porém, mas o João já deu seu salto evolutivo, porque antigamente ele brigava, provavelmente, né? Olha como o João está evoluído. Antes ele já teria dado uma resposta, blá blá blá. Se eu responder, vou para um umbral. Se eu responder, vou para um umbral, blá blá blá. Então, quer dizer, ele já tem consciência, né? Desculpa. E está se controlando. E para finalizar, uma reflexão. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao invés da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que faltava reformar em mim. Para finalizar, a principal mensagem que eu gostaria que vocês internalizassem: nossa reforma íntima é um olhar para dentro de nós, identificarmos as nossas falhas, como fazia Santo Agostinho, entendendo nossas fraquezas, trabalhá-las no sentido de modificá-las. Mas assim, acima de tudo, sempre com amor, porque na natureza não existe salto, tudo a seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Muita luz e muita paz. Fiquem com Deus.